Jesus em cima da água, ou anda em cima da água. Sem dúvida nenhuma, essa é uma das cenas mais impressionantes envolvendo a pessoa de Jesus. Talvez uma cena parecida com essa é aquela subida de Jesus ao céu. Jesus está conversando com os discípulos, de repente ele começa a levitar, vai subindo à vista dos discípulos e some por entre as nuvens. Jesus andando sobre as águas. Está certo que Jesus tinha já feito alguns milagres incríveis. Por exemplo, ele tinha curado um cego de nascença. O cara nasceu cego e Jesus fez o cara enxergar. Ele tinha curado leprosos. O cara estava despedaçando, carne apodrecendo, e Jesus cura os leprosos. Jesus tinha ressuscitado mortos. No capítulo 5 ele ressuscita a filha de Jairo. Mas esse milagre envolvendo a pessoa de Jesus é, no mínimo, sensacional. De repente Jesus aparece para os discípulos andando sobre as águas, como se estivesse andando num terreno, terra firme, sei lá, um asfalto. Super normal ver Jesus nos textos bíblicos andando nas cidades, nas ruas dos vilarejos. Super normal a gente ver Jesus nos textos bíblicos, nos evangelhos, andando à beira, à margem do mar da Galileia, nas areias quentes do deserto, indo para lá e para cá. Agora Jesus andando sobre as águas é único, é épico. Não consigo imaginar uma cena mais incrível envolvendo a pessoa de Jesus do que essa. Mas esse é só o começo de uma sequência de milagres que Jesus vai operar nessa cena. Então, a minha sugestão é que você vá comigo, a gente vai dar um pulinho ali em Tiberíades, no mar da Galileia, e a gente vai aprender a caminhar por fé. A gente vai aprender a andar sobre as águas e andar sobre as adversidades da vida com essa palavra. Fique atento aí, porque Deus tem algo especial para falar com você agora. Dos 3 destaques que eu quero dar, o primeiro deles está logo no comecinho do texto. Eu até chamei a atenção na leitura. Lá no versículo 45 diz que Jesus deu uma ordem para os discípulos. Você está com a Bíblia aí? Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem à frente dele para o povoado de Betsaida. É importante lembrar nesse início de mensagem que há um mês, mais ou menos, a gente falou sobre um outro texto muito parecido com esse, que tem muitos elementos parecidos com esse. Está lá em Marcos 4, se você quiser dar uma conferida. Lembram que os discípulos estão com Jesus no barco, no meio no mar da Galileia, vento forte, chuva, e Jesus está descansando tranquilamente lá na parte de trás do barco. Tem muitos elementos parecidos com esse texto. Tem o mar da Galileia, tem o barco, tem vento forte, tem discípulos, tem Jesus. Naquela cena Jesus está no barco, Jesus acorda, dá uma espreguiçada, dá uma ordem para o vento parar, vento, quieta aí, e tudo fica bem. Jesus acalma o coração dos discípulos, acalma o vento e tudo fica legal, tudo se resolve. Há quem diga que os textos são complementares, aquele texto e esse complementa aquele. Há quem diga que antes Jesus estava no barco para que na próxima experiência, Jesus não estando, eles já soubessem o que fazer. Mas a gente não sabe muito bem se essa é uma interpretação possível, né? A gente sabe que Jesus aos pouquinhos preparou os discípulos, claro, para a ausência dele, para quando ele fosse subir para o céu, os discípulos teriam que enfrentar essas tempestades sozinhos. Mas o que a gente quer estudar hoje aqui são elementos, alguns elementos são muito parecidos com os daquela cena, mas alguns são muito daqui, como por exemplo Jesus chegando no barco, andando sobre as águas. Indo para o texto então, Jesus começa a se despedir da multidão. Ele passou o dia inteiro com a multidão ali. Vocês lembram da cena anterior? Aquela cena da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Jesus vai para lá, está cansado, quer descansar, o pessoal chega e Jesus resolve cuidar. Prega a palavra, faz curas e milagres, alimenta o pessoal, multiplicando 5 pães e 2 peixinhos, dando comida para toda a gente. Eram 10 mil, 12 mil pessoas, e todo mundo comeu a se fartar, sobrou peixe e pão. De repente Jesus então vai se despedir dos discípulos, vai se despedir da multidão, e o texto diz que Jesus
Tem duas coisas, pelo menos, que envolvem essa despedida de Jesus aqui. Se você está com a Bíblia aberta aí, Jesus dá uma ordem, né? Isso eu destaquei antes na leitura. Jesus ordenou aos discípulos. Então, o primeiro detalhe interessante que envolve esse momento de despedida é que Jesus dá uma ordem para que eles pegassem o barco e fossem lá para Betsaida. Segunda coisa interessante aqui, é que já era final do dia, início da noite, e eles teriam que navegar mais ou menos, quanto se sabe, uns 10 quilômetros à noite. Ou seja, Jesus estava dando uma ordem difícil de se cumprir, até porque nas noites, no mar da Galileia, os ventos normalmente são muito fortes. Dificilmente alguém ousa navegar à noite no mar da Galileia, a menos que se navegue nas margens do mar, para uma pescaria de leve. Mas Jesus, se você prestou bastante atenção no texto da semana passada, Jesus está dando uma segunda ordem aqui, praticamente no mesmo dia. A primeira ordem foi aquela que ele deu para os discípulos, de que eles dessem um jeito de alimentar toda a multidão. Olha, o que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixinhos, então alimentem a multidão. Os discípulos ficam apavorados. Não, Jesus, deixa que eu resolvo isso. Essa ordem de hoje também é uma ordem difícil, quase que impossível. Olha, vocês vão lá para o outro lado, é de noite, vento forte, mas vão lá para o outro lado, e é isso, ficou por isso. Sabe o que os discípulos fizeram? Foram. Os discípulos simplesmente não entenderam muita coisa, talvez com algum medo, algum receio, eles simplesmente obedecem Jesus, eles vão na fé, vão navegar na fé. Hoje para nós, para você e para mim, é fácil de entender esse texto, porque a gente consegue enxergar o texto todo, o que vem antes, o que está no texto, o que vem depois, que Jesus queria fazer algo mais, ele queria mostrar mais do seu amor, mais do seu cuidado, mais do seu poder, assim como tinha feito naquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Isso nos ensina muita coisa, mas algo muito especial aqui, quando Jesus manda os discípulos lá para o outro lado, que atravessem o lago naquela hora e naquelas condições, Jesus está se responsabilizando pelo que vai acontecer naquela travessia. Não é legal isso? Quando Jesus diz, vão, Jesus está se responsabilizando por aquilo. Jesus não vai simplesmente deixar eles no meio do lago, no vento forte, não vai deixar eles naufragar. Jesus não vai deixar o barco afundar, Jesus não vai deixar que eles morram. É como se Jesus dissesse para eles, filhos, confiar em mim, encarar esse mar aí é com vocês. Acalmar o vendaval e cuidar de vocês é comigo. É exatamente isso que Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã. Filho, para todo lugar que você olha tem escuridão, tem vento forte, não é? Então, confia em mim, vai, segue em frente, não pare, não desista, não se apavore, não se assuste, porque do vento cuido eu. Se o vento está forte aí na sua casa, ao seu redor, no seu coração hoje, fica bem tranquilo, porque Jesus não vai te deixar sozinho nesse vendaval. Encare o vento, você, porque Jesus vai cuidar do vento para você. Um segundo detalhe bem legal que a gente vê nesse texto é quando Jesus se encontra com eles andando sobre as águas e diz, ei, coragem. Mas Jesus não diz apenas coragem, ei, coragem. Jesus diz, sou eu. Olha que legal isso, né? Sou eu, sou Jesus. Eu sou aquele que está cuidando de vocês, que está sempre com vocês, está sempre perto de vocês. O texto diz lá no versículo 50, todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles dizendo, coragem, sou eu. É exatamente disso que Jesus estava falando, sem ter falado, quando Jesus diz, olha, vão que eu dou um jeito. Os discípulos tinham pegado o barco, tinham encarado aquele mar, naquelas condições, era de noite, o vento estava forte, agora já são entre 3 e 6 da manhã, eles já navegaram, remaram mais ou menos uns 5 ou 6 quilômetros, conforme o relato de João, e esse texto aparece em 3 dos evangelhos, e de repente o vento começa a ficar forte, o barco começa a balançar, as ondas começam a jogar água para dentro do barco, parece que vai afundar, e o pior, Jesus não está com eles dessa vez no barco, pelo menos é o que eles achavam, Jesus estava ali, estava perto, estava chegando.
Jesus estava caminhando em direção a eles sobre as águas, andando sobre as águas, tranquilamente andando, o mar revolto, o vento forte, Jesus andando como se estivesse andando na boa, em terra firme, no asfalto, na highway. Aí Jesus chega perto deles, antes de entrar no barco, Jesus disse: ei, queridos, coragem, sou eu. Me chama muita atenção o fato de Jesus não ter dito apenas coragem, fiquem tranquilos, fiquem quietos, não tenham medo. Jesus diz no texto: sou eu. Fiquem tranquilos, sou eu. Vocês já estão comigo há algum tempo. Vocês já experimentaram o meu cuidado o tempo todo. Fiquem bem, está tudo sob controle. Mas o que mais me encanta nesse texto aqui, e talvez eu já tenha falado sobre isso em outras oportunidades, é que antes de Jesus dar uma ordem para o vento acalmar, se você prestar atenção na sequência do texto, pode ler os 3 evangelhos, vai ser a mesma coisa. Antes de Jesus acalmar a tempestade, Jesus dá uma ordem para acalmar o coração deles. Primeiro Jesus se preocupa com eles. Antes de subir no barco, Jesus diz: ei, calma, fiquem bem, não tenham medo, está tudo certo, estou aqui, o vento, o mar quase derrubando tudo, o barco vai, ei, fiquem bem. Diz o texto que só depois, Jesus entra no barco, e aí só depois ele vai dar uma ordem para o vento se acalmar. Então, querido, isso fica de lição para a gente aqui. Se nem sempre quando Jesus dá uma palavra de ordem, o cenário vai mudar, se nem sempre quando Jesus dá uma palavra de ordem para você, a cena vai ser diferente, a circunstância vai ser diferente, talvez o cenário vai continuar assustador, o vento vai continuar, mas quando Jesus dá uma ordem, inevitavelmente, o seu coração vai se encher de calmaria. O mundo pode estar caindo ao seu redor, o vento lá fora é muito forte, tem um monte de coisa que te assusta, mas o seu coração está descansando no Senhor, está calmo, está tranquilo, e é isso que o texto está dizendo. O cenário ao seu redor pode ser de vento forte, de 120 graus, ou 120 quilômetros por hora, mas lá no seu coração você está ouvindo Jesus dizendo: ei, filho, fica calmo, está tudo bem, eu estou aqui. Ontem eu tive uma reunião com as mulheres, uma reunião virtual com as líderes das mulheres, e eu vi um testemunho bonito da Francis, que no meio da enfermidade, no meio do contágio com o vírus, esse vírus terrível, ela dizia: Jesus, eu confio no Senhor. E o coração dela se acalmava. É como se ela ouvisse do Senhor toda hora: fica tranquila, pode confiar, estou cuidando de você, está tudo bem. E um último detalhe legal do texto, versículo 52. Essa parte aqui do texto só aparece nesse evangelho, só no evangelho de Marcos. Você pode ler Mateus, você pode ler João, que esse texto não vai estar lá. Então é a exclusividade da palavra de hoje. O texto vai dizer no versículo 52, é que a mente deles ainda estava fechada, eles não tinham entendido o milagre dos pães. Eles se acalmam por um pouco, mas ainda estão assustados. O versículo 51 vai falar sobre isso. Eu acho no mínimo interessante que esse texto termine assim, dizendo que os discípulos ainda estavam impactados com o milagre que tinha acontecido ao longo do dia, no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e isso está comprometendo aquela tranquilidade que Jesus queria que os discípulos tivessem, aquela maior tranquilidade. Ao mesmo tempo que Jesus acalma o coração dos discípulos com a sua presença, dizendo: olha, eu estou aqui, fiquem bem, sou eu, os discípulos ainda continuam apavorados com o conjunto de manifestações de Jesus naquele dia. Quanta coisa Jesus tinha feito, os discípulos estão assustados, parece que o efeito de tudo que Jesus queria que tivesse era contrário. O efeito de tudo que Jesus fazia parece que era o contrário no coração dos discípulos. Se a gente olhar nos evangelhos, aliás, nesse evangelho em especial, dá uma olhadinha depois na sequência do evangelho de Marcos e você vai perceber que isso acontece daqui para frente também. Eles continuam assustados, continuam duvidosos, continuam incrédulos, não compreendendo algumas coisas, tendo dificuldade de entender quem de fato era Jesus, especialmente quando Jesus começa a falar que daqui a pouco Jesus vai sofrer e morrer.
Olha a confusão na cabeça. Eu tentei imaginar os discípulos. Eu tentei me colocar no lugar deles. Estão confusos, não estão conseguindo curtir os milagres. Não estão conseguindo curtir a presença de Jesus, porque algumas coisas são tão impactantes, que eles não têm proveito nas cenas, nos momentos. Eu fiquei pensando, poxa, por que o texto diz que a mente deles estava fechada? Versículo 52 diz que a mente estava fechada. Isso é uma expressão de alguém que está escolhendo as cenas que quer curtir, que não quer. É como se eles estivessem ouvindo Jesus e escolhendo aquilo que eles gostariam de ouvir de Jesus, ou que gostariam de ver Jesus fazendo. É como se eles tivessem criado expectativas em relação a Jesus e não quisessem saber de mais nada que Jesus oferecesse, além daquelas expectativas que eles criaram. Então eu fiquei tentando imaginar, eles estão convivendo com Jesus, que é o mestre. Jesus é o cara, Jesus é o top, é o mestre dos mestres. Mas de repente Jesus começa a se apresentar para eles como Deus. Jesus começa a dar sinais de que Jesus tem características divinas. Para eles era o mestre por excelência, o mestre maior. Mas o que Jesus está fazendo aqui não é coisa normal. Então, impressiona, não é? Outra coisa que me chama a atenção, eles estão criando expectativas em relação a Jesus, pensando que Jesus, por exemplo, é um cara imorrível, porque um pouquinho antes dessa cena, Jesus tinha ressuscitado uma menina que estava morta. Mas de repente Jesus fala para eles que daqui a pouco Jesus vai sofrer e vai morrer. Olha que confusão na cabeça dos discípulos. A gente aqui começa a entender por que eles estavam tão apavorados, não estavam curtindo. Sabe o que a gente aprende aqui, o melhor que a gente deve fazer em relação a Jesus, é não criar expectativas. Ou melhor dizendo, é não limitar as expectativas em relação ao que Jesus pode fazer. É simplesmente deixar Jesus à vontade para fazer o que Ele quer fazer. Porque a vontade de Jesus é perfeita, é pura, é santa, é agradável. Então, o que Jesus quiser fazer comigo, Ele pode fazer. O João vai dizer lá que assim é quem é nascido do Espírito, o vento sopra para onde quer, vem de onde a gente não sabe, vai para onde a gente não tem nem ideia, assim é quem é nascido do Espírito. Então, deixe Jesus à vontade para trabalhar na sua vida, para fazer o que precisa fazer, entrega para Ele a sua vida, diz: Senhor, aqui está a minha vida nas Tuas mãos. Ora o Pai Nosso e diz com ênfase: seja feita a Tua vontade perfeita, soberana, agradável, faz a Tua vontade em mim. Porque criar expectativas é limitar Jesus no que Jesus pode fazer, é de repente não ter proveito em tudo que Jesus oferece para a gente. E é nesse sentido que eu vou terminar essa mensagem de hoje. Sabe, queridos, entre tantas coisas que a gente aprende com esse texto de hoje, uma coisa é fundamental que você tenha aprendido: que Jesus é bom. Tudo que Jesus faz é bom, e o seu amor e a sua bondade duram para sempre. Mesmo que o que Jesus esteja fazendo, ou o que Ele esteja permitindo que aconteça, como aquela história do mar, agitado, mesmo que seja diferente do que a gente pense que devia acontecer. Fiquei imaginando quanto mais os discípulos teriam comemorado, se alegrado com Jesus ali no barco, se eles não tivessem fechado a mente deles para o que Jesus estava fazendo, não é? De repente Jesus está vindo ao encontro deles, andando sobre as águas, coisa que ninguém jamais na história do mundo faria, e eles não conseguem curtir esse momento. Primeiro acham que é um fantasma, depois estão lá ainda preocupados com o milagre que aconteceu durante o dia. Ao que parece, eles não comemoram a chegada de Jesus espetacular. Mas enfim, vamos aprendendo com a palavra. Hoje Jesus está chegando aí onde você está. Jesus vem de maneira sobrenatural, extraordinária. Ele não vai chegar até você andando sobre as águas, a menos que você esteja de barco, agora pescando. Jesus vai chegar até você através da palavra. O Espírito Santo vai soprar palavras de vida, de tranquilidade, de calmaria sobre você agora. Então, meu desejo
é que absolutamente nada atrapalhe o que Jesus veio fazer com você e veio dizer para você nessa manhã de encontro. Amém?